meus alunos e alunas desse Brasil todo, beleza? Vamos continuar com o assunto autoria e nas próximas duas aulas, essa e na próxima aula, a gente vai finalizar o tema. É por tudo isso aqui que a gente vai passar, todos esses tipos de autoria e algumas questõezinhas aqui. Vamos começar primeiro do lado direito e depois a gente faz na próxima aula o lado esquerdo aqui desse mapa mental. Então vamos começar aqui por autoria imediata e crimes de mão própria. Será que isso é possível? Você sabe o que é um crime de mão própria? E assim por diante, mas vamos esclarecer já. Vamos começar aqui fazendo uma divisão entre crime próprio e crime de mão própria. O que seria o crime próprio? É aquele que só pode ser praticado por um grupo determinado de pessoas que gozem da condição especial exigida pelo tipo penal. E o exemplo que eu posso te dar aqui é o exemplo do peculato. Ou seja, o peculato ele só pode ser cometido por um funcionário público. Então, é aquele que só pode ser praticado por um grupo determinado de pessoas que gozem da condição especial exigida pelo tipo penal. Bem simples, né? Crime próprio é fácil de ver. E o crime de mão própria, por sua vez, o que seria? O sujeito ativo, expresso no tipo penal, deve praticar a conduta pessoalmente. O exemplo aqui é o falso testemunho. Ou seja, não tem como uma outra pessoa ir lá praticar esse falso testemunho. O falso testemunho ele tem que ser praticado pela testemunha, não tem uma outra coisa. A pergunta aqui agora é a seguinte: dá para ocorrer autoria mediata no crime de mão própria e no crime próprio? Vamos começar aqui pelo crime próprio. É possível, então, a autoria imediata em crimes próprios? A resposta é sim, é possível. Porém, nós temos um pequeno probleminha aqui, ó. Desde que o autor imediato possua as qualidades ou condições especiais exigidas pelo tipo penal. O que isso quer dizer, pessoal? O que essa partezinha final está falando? É bem simples. Então vamos supor que um funcionário público convença uma outra pessoa a ir lá e pegar furtar o bem, ou então fazer qualquer outro ato nessa linha, para que cometa um crime. A única coisa que tem que ocorrer para esse autor imediato conseguir... Vamos dar um exemplo aqui melhor, vai. Vamos falar o seguinte. Um funcionário público, valendo-se da facilidade que ele tem, enganando uma outra pessoa, essa pessoa não sabia, ela vai lá e pega uma mala de dinheiro, sem saber que aquela mala estava sendo furtada. Vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, assim, só para você poder entender. O funcionário público estaria cometendo o crime de peculato, se ele tivesse se utilizado das suas condições pessoais ali. Vamos supor que ele tem a chave de acesso à sala e ele dá essa chave para uma pessoa, fala para ela, ó, vai lá buscar para mim a mala. Quem vai lá buscar a mala é outra pessoa, mas ele seria um autor imediato. Seria mais ou menos isso. Desde que o autor imediato possua as qualidades e condições especiais exigidas pelo tipo. Ou seja, se for o contrário, um particular que convence o funcionário público a fazer isso sem ele saber que está cometendo um crime, que é o caso de autoria imediata, não ocorreria o peculato, ocorreria um outro crime, por exemplo, um furto. Por quê? Porque o crime próprio, que é o peculato aqui, só pode ser cometido por funcionário público. Então, o autor imediato, nesse caso, teria que ser funcionário público. É basicamente isso. Vamos agora falar aqui do crime de mão própria. O exemplo que eu dei foi o falso testemunho. E aí, seria possível, no caso de crime de mão própria, a autoria imediata? A resposta é que não é possível. Isso quem disse foi o STJ. Mas aqui a gente também tem que tomar muito cuidado pelo seguinte, existe uma exceção, até coloquei um avisinho aqui para vocês tomarem muito cuidado com essa exceção, que é o seguinte, uma testemunha coagida irreversivelmente a prestar um depoimento falso para beneficiar o autor da coação. Nesse caso, então vamos lá, uma testemunha que ela é coagida e a coação é irreversível, a prestar um depoimento falso para beneficiar o autor dessa coação. Nesse caso, o autor da coação seria o autor mediato. Ele somente será punido, só ele. A pessoa que foi coagida, nesse caso, não vai ser punida. Então, esse seria um caso de autoria mediata num crime de mão própria que poderia ocorrer, mas é exceção, tá? Então, não dá no crime de mão própria para ocorrer uma autoria mediata, a não ser nessa exceção aqui que eu acabei de falar para vocês, tá certo? As questões que teriam sobre esses crimes de mão própria aqui são essas. Vamos partir agora então para coautoria e os crimes de mão própria. Mudou, hein, pessoal? Aqui em cima era autoria imediata, agora a gente vai para coautoria e os crimes de mão própria. Bom, de novo essa divisão entre crime próprio e crime de mão própria, a gente nem precisa explicar porque já expliquei ali em cima. Vamos direto ver quais são as consequências aqui. No crime próprio, sim,
É possível. Dá para ver coautoria, ou seja, dá para duas pessoas que estão ali combinadas fazerem por exemplo, aquele peculato. Vamos abrir aqui a próxima parte do exemplo. 2 funcionários públicos agindo em concurso subtraem, valendo-se da facilidade que essa qualidade lhes proporcionava, um microcomputador existente na repartição na qual ambos trabalhavam. Então, bem simples, hein, pessoal? Crime próprio, vamos lembrar, é aquele que você precisa de uma condição especial. O exemplo, peculato do funcionário público. Agora, 2 funcionários públicos podem se juntar para cometer o crime? É isso que eu estou perguntando. A resposta é sim. Ou seja, no crime próprio, pode haver, sim, a coautoria. E no crime de mão própria, será que 2 pessoas podem se juntar para cometer o mesmo crime de mão própria? A resposta é não, pessoal, não podem. Por se tratar de infrações personalíssimas, não há possibilidade de divisão de tarefas. O delito, portanto, só pode ser realizado pessoalmente pelo agente previsto no tipo penal. Como é o caso que eu falei para vocês lá do falso testemunho. Não dá para ter 2 pessoas fazendo um falso testemunho em coautoria. Mas muito cuidado aqui com essa observaçãozinha final, porque pode haver concurso de partícipes. Ou seja, uma pessoa pode instigar que outra pessoa vá lá fazer um falso testemunho. Vamos dar um exemplo aqui que já foi julgado inclusive pelo STJ, que é do advogado. No caso daquele processo específico, o advogado entrou como partícipe por ter convencido a testemunha a prestar um depoimento falso. Então pode haver participação só. Lembra? Instigação, são aqueles requisitos da participação. Isso pode haver dentro de um crime de mão própria. O que não pode haver, o que não dá para acontecer é uma coautoria. Então, coautoria não, participação sim. Vamos aqui para o nosso próximo item, que é a autoria colateral, autoria incerta e autoria desconhecidas. São 3 em 1. Eu vou começar aqui pelo último, que seria a autoria desconhecida, porque é o mais facilzinho. Quando não se conhece a autoria, ou seja, quando não se faz ideia de quem teria causado ou ao menos tentado praticar a infração penal. É o que o próprio nome diz, né? Quando a autoria realmente é desconhecida. Agora vamos falar de autoria colateral e autoria incerta. A autoria incerta, ela meio que está dentro da autoria colateral. Vocês já vão entender. A autoria colateral, até já usei o exemplo dela em outras aulas e às vezes até gerou muita dúvida, então aqui vai ficar tudo bem esclarecidinho. Agentes não atuam unidos por qualquer vínculo psicológico. Isso é muito, muito, muito importante. Ou seja, não foi 2 pessoas que combinaram um delito para executar. As pessoas, elas simplesmente cometem o mesmo delito, por isso que tem uma autoria colateral, porém sem estar combinado para isso. Qual que é o exemplo clássico que a doutrina traz? O A e o B queriam a morte de C. Por mera coincidência, os 2 se colocam de emboscada aguardando a vítima passar. Quando avistam a presença de C, os 2 atiram no mesmo instante, sem que um soubesse da presença do outro naquele local. Esse exemplo, pessoal, é o exemplo mais clássico da doutrina. Todo mundo cita esse mesmo exemplo para falar sobre a autoria colateral. Então, A e B, um não sabia que o outro nem estava ali no local. Porém, por uma coincidência, eles armaram a emboscada no mesmo minuto e atiraram no mesmo tempo. Só que eles não tinham vínculo psicológico, eles não combinaram entre si. E aí, o que acontece? Qual que é a resposta para isso daqui? Vamos lá, então. A perícia identifica que a morte de C foi ocasionada pelo disparo efetuado por A. Nesse caso, o A responderá por homicídio consumado e o B por tentativa de homicídio. Se a perícia tivesse identificado que a morte do C foi ocasionada pelo disparo efetuado pelo B, aí inverteria a situação aqui. O A responderia por tentativa de homicídio e o B por homicídio consumado. Então, se eu consigo identificar quem foi o autor da morte, qual disparo efetuado foi o do autor da morte, eu vou responsabilizar aquela pessoa pelo delito, que seria aqui no caso de homicídio, e a outra pessoa que também atirou, mas não foi o tiro dela que matou, vai ser responsabilizada por tentativa de homicídio. Agora vamos para um outro quadro aqui. A perícia ela não consegue identificar quem efetuou o disparo que veio a causar a morte da vítima. Nesse caso, ambos, A e B, serão responsabilizados por tentativa de homicídio. Ah, mas professor, por que essa vítima morreu? Porque não dá para imputar a um autor o homicídio, porque eu não consegui dizer qual deles foi que ocasionou a morte. Então eu não posso dar uma atitude mais gravosa, porque um deles estaria recebendo uma pena mais gravosa. Então isso não pode acontecer. Isso ficou bem claro para vocês? Agora vamos passar um pouquinho. Eu quero falar para vocês o seguinte: se houve o vínculo psicológico,
Se A e B combinaram de matar C, independentemente se o tiro que matou foi de A ou o tiro que matou foi de B, os dois vão responder por homicídio consumado se o C morrer. Deu para entender isso? Então, se A e B soubessem um da existência do outro e estavam com um vínculo psicológico ali, eles queriam a mesma coisa, eles combinaram antes, foram lá, atiraram, não importa qual bala que matou. Agora, se eles nem sabiam um da existência do outro, que é o caso da autoria colateral, aí vai importar aí muito qual foi a bala que matou aquela vítima. E agora vamos lá para a autoria incerta, que eu falei para vocês que estava dentro aqui da autoria colateral. É a seguinte: sabe-se quais são os possíveis autores, mas não consegue-se concluir com a certeza exigida pelo direito penal quem foi o produtor do resultado. Olha, até vou marcar aqui para você poder entender que esse tem vínculo com esse. Essas duas coisas estão ligadas, né? Esse daqui, esse quadrinho de baixo, ó, a perícia não consegue identificar quem efetuou o disparo. Esse caso aqui que a gente estava falando, ele vai se ligar com a autoria incerta. Sabe-se quais são os possíveis autores, ou seja, o A e o B aqui, mas não se consegue concluir com certeza exigida pelo direito penal quem foi o produtor do resultado. Como eu já disse, não pode haver um vínculo psicológico, porque se houve o vínculo psicológico, pouco importa, certo? Então, esse último exemplo aqui que eu dei para vocês, essa última situação, é a que liga com a autoria incerta. Vamos para o nosso último item aqui da aula de hoje, falar sobre o autor intelectual. Sobre o autor intelectual, a definição, segundo Damasio, é a seguinte: na autoria intelectual, o sujeito ele planeja a ação delituosa, constituindo o crime o produto da sua criatividade. O artigo 62, inciso 1 do Código Penal, diz que a pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. O autor intelectual é aquele cara que não participa da execução, né? Ele planeja toda a ação delituosa e provavelmente ele não vai participar ali da execução mesmo daquele crime. Então vamos supor um roubo onde uma pessoa que sabe que horas que o carro vai chegar, que horas que o carro vai sair, como é que vai ser feito o roubo e assim por diante. Ela que planejou tudo, mas ela não participa da execução ou até ela pode participar. O que tem aqui embaixo que eu trouxe para vocês é justamente isso. Pode acontecer até mesmo que o autor intelectual não seja atribuída qualquer função executiva do plano criminoso, por ele pensado, o que não afasta, contudo, o seu status de autor. E mesmo nesse caso, mesmo que ele não execute nada, que ele só seja o autor intelectual, que ele seja como se fosse, vamos dizer assim, um mandante, né? Não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas é como se fosse o mandante do crime. Ele vai responder por uma pena agravada, a pena dele vai ser maior que a dos outros, mesmo ele não tendo executado nada. Pessoal, muito obrigado. Eu vou tentar afastar aqui o mapinha para vocês poderem ver como é que ficou o mapa completo. Acho que ele ficou um pouco grande, então não vai dar para ver tudo. Vou tentar afastar um pouquinho mais aqui, mas mesmo assim vai ficar bem pequenininho, não vai dar para vocês verem. Como sempre, eu vou disponibilizar todo esse material aqui, todo esse quadro, esse mapa mental para vocês lá no site www.desenhandodireito.com.br. Você entra lá, vai ter o MP3 dessa aula e vai ter também toda essa questão aqui, ó, desse mapa mental e o mapa mental completo, certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre esses tipos de autoria aqui do lado esquerdo que você está vendo. Muito obrigado pela audiência até aqui, pessoal. Se puder compartilhar, curtir, passar para os seus amigos, avisar todo mundo aí, é de muita ajuda aqui para o canal do Desenhando Direito. Muito obrigado e até a próxima!